Pronto. Ok? Então, mais uma vez, meu nome é Marcos Potlar, sou professor da Universidade Federal do Caribe, curso de filosofia. A minha intenção na comunicação de hoje é apresentar uma leitura, uma perspectiva específica a partir de uma pesquisa que eu tenho desenvolvido mais recentemente, que é sobre filosofia da linguagem, filosofia da tecnologia, especificamente do horizonte no âmbito da relação linguagem e mundo. O título é Afrofuturismo, considerações acerca de um outro modelo de mundo em Villain Flusser, que é um filósofo contemporâneo, mais conhecido como filósofo da comunicação e da mídia, mas a perspectiva que eu enfatizo é justamente o estudo sobre a linguagem. E o afrofuturismo aqui entra como uma provocação, como uma cena provocativa para pensar a partir daí outras questões e outros modelos de mundo possíveis, alternativos ao modelo hegemônico ocidental, eurocentrado, enfim, toda essa perspectiva a partir do sujeito europeu branco, totalitário e violento. Essa é a perspectiva que você vai situar em uns momentos da sua análise do homem contemporâneo a partir de uma fenomenologia do homem brasileiro. Bom, então metodologicamente a nossa proposta se funda na articulação entre três textos desse autor, de épocas diferentes. Um ensaio intitulado O Problema do Negro, e o título do ensaio é Da Negritude. Um livro intitulado Fenomenologia do Brasileiro e uma série de artigos jornalísticos e filosóficos chamado série carnavalesca. E a gente procura articular esses três textos, tentando elencar ali a construção de conceitos, de categorias que nos ajudam então a vislumbrar essa proposta do Flusser nessa perspectiva de tematizar a relação linguagem e mundo. Então, não apenas a capacidade da linguagem de dizer o mundo, mas de nos favorecer a experiência do mundo, a relação com o mundo a partir da linguagem e das línguas, como o Flusser prefere dizer, né? Língua que não entendida apenas como os idiomas, como as línguas naturais, mas como origens são diversos sistemas simbólicos em que nós poderíamos entender um tipo específico de língua, a ciência, a arte, as religiões, a teologia, a própria filosofia, as diversas teorias filosóficas como possibilidades de língua. Então eu parto de três pressupostos do lugar filosófico desse autor, o pensamento do Flusser como judeu, tcheco, brasileiro do século XX, que tem como base a reflexão sobre a construção de múltiplos modelos de mundo. Então ele defende uma teoria de ontologias múltiplas estabelecidas a partir de um princípio ontológico básico, ou na base de toda a produção do discurso, que seria a criação, que seria a criatividade, justamente essa capacidade humana de criar modelos de mundo possíveis, estruturas nacionais que nos ajudam a operar no mundo, a nos situar no mundo, a criar possibilidades de organização, para sobreviver no mundo. O segundo pressuposto, e aqui tentando corrigir equívocos na interpretação dos textos desse autor, fazendo uma revisão bibliográfica, encontramos muitos artigos que criticam o Flusser por apresentar imprecisões nas suas informações científicas, então leituras antropológicas, sociológicas, científico-políticas imprecisas, errôneas, e aí há duras críticas a ele, na verdade, na falta de uma compreensão da sua proposta. Ele quer fazer um exercício terminológico a partir de conhecimentos já postos, apresentar perspectivas singulares. Então, nesses três textos, nós podemos vislumbrar
a narrativa, e eu acho que essa é a palavra certa, né, que ele vai falar a partir de uma narrativa, ou a leitura dessas questões a partir do lugar de um estrangeiro, migrante e exilado. E poderíamos entender nessa perspectiva o lugar do negro na cultura brasileira contemporânea nessa mesma perspectiva, ainda de estrangeiro, migrante e exilado, como também do indígena, migrante, estrangeiro e exilado na sua própria terra. Então essa é uma condição, um pressuposto para pensar essa realidade, né? E um terceiro pressuposto, que é de onde ele parte no texto da negritude, do problema do negro, que ele vai lançar a mão da desconstrução de vários conceitos que são estruturais nos discursos atuais, ou nas teorias atuais sobre esses temas. Então, no primeiro ensaio, ele parte de um questionamento sobre um evento que ocorre em 1966, que é o Festival Mundial das Artes Negras, que traz como seguinte princípio: um festival que está aberto e também reservado, isso lá na revista do festival, aos artistas negros ou de origem negras e as suas obras. E é um festival que acontece em Dakar, no mês de abril de 1966. Né? E ele vai fazer um exercício tecnológico em torno desse evento, desse festival, né? Questionando justamente essa noção de arte e de negra. Porque mesmo o festival acontecendo na África e abrindo a possibilidade da apresentação das manifestações artísticas de várias culturas, tanto da África quanto americanas, que se identificam como expressões negras, mas elas são tomadas a partir de um horizonte, de uma perspectiva eurocentrada, que é a noção de belas artes renascentista. Então ele lança a provocação, né, o que seria pensar a arte como algo eminentemente humano, mas da perspectiva de uma desconstrução a partir do lugar dessas outras culturas, né, que não tomasse ou não enfatizasse aquilo que se consagrou como belas artes: a pintura, a música, a arquitetura, enfim, que outros elementos poderiam surgir daí. Aí ele vai questionando uma série de conceitos a partir daí, colocando isso como algo muito perigoso, porque tomado a partir de várias interpretações ainda contaminadas por aquele lugar eurocêntrico, né? Bom, e aí, então ele denuncia uma inversão de valores e uma tentativa antropofágica da cultura ocidental enquanto modelo estruturador de realidade e corroer e corromper a pluralidade de modelos compreendidas como culturas africanas e outras culturas. Na fenomenologia do brasileiro, ele vai fazer essa mesma análise. O título é Fenomenologia do Brasileiro e Uso de um Novo Homem, de 1971. Ele vai fazer esse mesmo, ele vai estender essa análise para a realidade da cultura indígena afro-brasileira. E aí ele vai fazer uma descrição a partir da experiência dele no Brasil, né? Do olhar dele como estrangeiro, como migrante e como exilado, da realidade brasileira. Então, da paisagem, da geografia, da realidade urbana, da realidade rural. E ele vai tentar apresentar um diagnóstico de uma cultura já corrompida pelos elementos ocidentais eurocêntricos. E tenta ali, no exercício fenomenológico, captar o que ainda de legítimo e de original está presente na realidade brasileira do século XX, que poderíamos identificar como verdadeiramente brasileiro, né? O que seria o brasileiro hoje se abstraíssemos esse lugar da cultura europeia? Ele vai fazer uma análise da relação de vários autores que concebem a formação da identidade brasileira a partir da hibridização das três
né, portuguesa, africana e indígena, identifica nessas narrativas a ideia da dor, do sofrimento e de um sujeito triste, e ele vai contrapor essa ideia elementos da cultura africana e da cultura indígena que fundamentam uma compreensão do homem contemporâneo não como homo faber ou como homo sapiens, oriundos da cultura europeia, que endossam uma estruturação de mundo baseada nos conceitos de progresso, de desenvolvimento, de conhecimento científico, de manipulação da natureza, enfim, ele vai contrapor uma compreensão de homem como brincante, como ludens. E ele vai fazer também um exercício terminológico, né, de desconstrução semântica da palavra portuguesa brincadeira. Bom, e aí desenvolve uma análise curiosa e bastante interessante. Muitos artigos vão se centrar na fonologia do brasileiro numa visão pessimista que ele, como imigrante, tem da realidade brasileira, porque é muito difícil a adaptação dele, né, o engajamento dele na língua portuguesa e na cultura brasileira, e ele vai descrever isso. Né? Mas tomando como uma narrativa singular, como uma experiência pessoal, a partir do qual eu posso lançar mão para construir elementos para entender a condição humana contemporânea, ou seja, partir de um singular para o universal, essa elaboração dele, embora imprecisa do ponto de vista científico, do qual nós estamos falando, ela é muito produtiva porque vai trazer à tona vários elementos que podem levar a uma crítica do modelo ocidental europeu e propor uma abertura a partir do lugar brasileiro. Bom, uma outra crítica que se faz a esse texto de Flusser é de que esse projeto otimista à identidade brasileira não se concretizou. Porque o Flusser escreve esse livro em 1971, no auge da ditadura militar. Ele é novamente exilado, porque num contexto muito difícil e violento, ele se sente ameaçado e ele foge do Brasil de volta para a Europa. Então, como é que se conjuga esse lugar de esperança, de potencialidade brasileira, se o projeto civilizatório no Brasil ele se mostrou totalitário? E aí ele vai falar de buscar encontrar fissuras e brechas a partir desses lugares específicos, que a gente percebe com maior clareza quando a gente articula a fonologia do brasileiro com uma série carnavalesca, onde ele vai fazer novamente um outro exercício terminológico de vários tipos brasileiros, podemos dizer genuinamente brasileiros, ou adaptados a partir de outros lugares, mas que ganham uma conotação muito própria na cultura brasileira, que são figuras como a figura dos orixás, e aí vai ter uma fala sobre Exu, a figura de como se configura as religiões africanas na conjugação com outros elementos culturais aqui no Brasil. Ele vai falar do próprio carnaval, que do ponto de vista ocidental é algo ocidental e cristão moralmente condenável, do ponto de vista do progresso e de uma ideia desenvolvimentista, positivista e liberal também condenável, e aí todo aquele discurso de que no carnaval não se trabalha, são dias de prejuízo para a economia, que é uma festa promíscua, que é uma festa da marginalidade, da deturpação sexual, e toda aquela conotação moralista dentro dessa perspectiva, né, que se diz, por exemplo, uma expressão que ele usa, que ele faz uso. No carnaval, as pessoas usam fantasias e usam máscaras para elas serem o que não são. Aí você vai dizer, pelo contrário, as pessoas usam fantasias e usam máscara para tirarem a máscara que foi imposta por esse modelo, por essa ontologia ocidental, onde elas se mostram verdadeiramente quem são, os brincantes. Né? Onde aparece o indígena, onde aparecem valores da cultura africana, onde aparece, né, o malandro do Rio de Janeiro, da Bahia, o estivador, o capoeira.
que vão colocar em questão ideias como trabalho, porque o índio trabalha não para produzir e acumular, mas para fluir, para saborear a vida. É esse o sentido do que se poderia conceber de trabalho nas culturas nativas do Brasil. E aí ele vai desconstruindo todos esses elementos que no século XX foram capturados, foram ressignificados na perspectiva positivista, desenvolvimentista que acontece durante a ditadura militar aqui no Brasil. Né? Lembremos, por exemplo, toda a repressão que tinha aos capoeiras anterior a isso e ainda durante esse período, né? E a todas essas figuras que estão à margem, mas que ele vê como lugares de muita potência para fazer o mundo ocidental repensar o seu modelo. Então, no fundo, você vai fazer um convite, uma abertura, uma quebra, digamos assim, nesse modelo ocidental, para considerar outras estruturas possíveis, um diálogo com outros modelos que poderiam nos ajudar a viver esse mundo, a organizar, a ter uma interpretação, uma racionalização da nossa experiência no mundo a partir desses outros lugares. Bom, os textos trazem mais elementos, né, mas eu deveria aqui sintetizar a partir dessa perspectiva. E é uma exemplificação, é uma demonstração concreta desse elemento teórico que está na base, que está por trás das análises husserlianas, que é essa relação do linguagem e mundo, a partir dessa perspectiva de múltiplas ontologias, mas que na base, qual seria o elemento universal, que estaria na base da produção de todo o conhecimento possível, todo o estudo possível, seria isso de uma condição fundamental do ser humano, que é a criatividade, que é a poesia, que é a produção, que é a poesia. Enfim.